Hoje não é feriado não, né? Até a Malu falou ali no fundo, né? Meu Deus, o que aconteceu? É feriado, né? Não é não, Deus é bom, viu? Mas quinta-feira, como a gente brinca nesse lugar, né? Não é café com leite. O mesmo Deus de domingo é o Deus de quinta também. Então nós vamos aprender da palavra, vamos sair daqui sabendo o que fazer com essa palavra que a gente vai receber hoje, em nome de Jesus, amém? Me perdoa se eu tossi por algumas vezes, por isso eu até escolhi esse microfone, que a gente pode, aleluia, né? Mas isso é o meu corpo sarado, que fica só querendo aí alguns sintomas, mas eu sou sarado, curado, pleno, em nome de Jesus. E Romanos 8:11 é uma verdade para mim, e é uma verdade para você também, em nome de Jesus. E diz assim, que se o Espírito de Deus habita em nós, Ele vivifica o nosso corpo mortal. Então a cada dia que passa a gente está melhor e não pior, amém? Você crê nisso? Então aperte o cinto, aleluia. Vamos falar de um assunto hoje que eu sei que não é talvez muito compreendido, muito falado nos púlpitos, né, da igreja, porque não dá muito like mesmo, porque tem que colocar a carninha no lugar, né? Mas eu sei que um assunto, quando compreendido e praticado da maneira correta, isso traz muita liberdade, traz o favor de Deus sobre a nossa vida, e muita coisa acontece da parte de Deus para nós, tá comigo? Porque o céu sempre esteve disponível, gente. O céu sempre esteve disponível. O lance é se o homem está também disponível para praticar e fazer aquilo que Deus determinou pela sua palavra, amém? Então nós vamos hoje conversar um pouquinho a respeito de jejum, aleluia. Posso ouvir um amém? Aleluia. Puxa, amém, aleluia, né? Nossa, pastor, estava a fim de comer um lanche depois do culto, cara, você ainda vai falar, né? Fica à vontade, pode comer seu lanche, né? Pode comer sua pizza, pode jantar, faça o que você quiser, não tem problema não. Só saia daqui compreendendo o jejum e desejando mesmo a respeito disso. E eu sei que a gente vai ser acrescentado, tá bom? Abra comigo a sua Bíblia, no livro de Hebreus, no capítulo 5, no verso 7. Para a gente iniciar aqui, diz assim, ó: Ele, Jesus, nos dias da sua carne, então no dia que ele, no tempo, né, do seu ministério terreno, falando de Jesus aqui, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte. Isso aqui é importante, é um princípio para a gente aprender. Ele ofereceu orações para quem o podia livrar, ele não estava orando para qualquer um. Orações e súplicas a quem o podia livrar da morte. E, presta atenção nesse pedacinho aqui agora, no finalzinho, diz assim, ó: tendo sido ouvido por causa da sua vida de piedade. Olha só, gente, essa palavra piedade, ela significa vida com Deus, está comigo? Quando a Bíblia fala de piedade, não está falando exatamente de piedade no sentido de dó, de dar esmola no semáforo, alguma coisa, mas está falando de uma vida com Deus. E vida com Deus, o texto de Atos no capítulo 10 fala de Cornélio, né, que tinha uma vida de piedade. Então qual era a vida de piedade? Ele fazia ofertas, orava de contínuo, ele tinha essa prática. Nós sabemos que uma vida de piedade envolve algumas coisas, por exemplo, oração, meditação na palavra. Nós que somos da fé, a gente ainda sabe que é confissão da palavra, está comigo? E também jejum está envolvido nisso. Agora eu queria que você prestasse atenção que a Bíblia diz assim, que Jesus, ele foi ouvido, Jesus, tá bom? Não porque ele era filho de Deus, mas ele foi ouvido porque ele é Jesus. Não, a Bíblia diz aqui que ele foi ouvido por causa da sua vida de piedade. Ser filho de Deus nos dá o direito de ser ouvido, mas não significa que alguém vai ser ouvido porque se não tiver a vida de piedade. Congregar faz parte da vida de piedade, amém? Congregar, estar junto, unido, fazendo aquilo que a Bíblia diz, é parte dessa vida de piedade, dessa vida com Deus. Então Jesus foi ouvido por causa dessa vida com Deus. A gente pode ver nos evangelhos que ele foi para o templo, para a oração, que era uma prática que ele tinha. Nós vemos os apóstolos fazendo isso no livro de Atos. Então Jesus, ele tinha isso como prática. E ele fala em várias passagens falando mesmo de Jesus nas suas orações e também nos seus jejuns. Está comigo? Então o livro de Esdras, no capítulo 8, no verso 23, diz assim, olha que interessante: nós, pois, jejuamos. Não precisa me responder, tá bom? Mas faça uma análise aí na sua mente. Qual foi a última vez que você jejuou? Aleluia. Amém? Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e Ele nos atendeu. Oh, eita glória! Quem não gostaria, né, de ter as orações, as perguntas, os propósitos,
os desejos respondidos pelo próprio Deus, e a Bíblia diz aqui nesse texto, nós jejuamos e pedimos ao nosso Deus, e Ele nos atendeu. Agora, pensa comigo, eu vou trazer um equilíbrio aqui. Então, será que Deus atendeu só porque eles jejuaram? Eu vou já responder, deixa eu te dizer uma coisa. Eu sei porque, às vezes eu pensava antes sobre jejum, e a gente pensava assim, né? Não, eu vou fazer um jejum, porque daí se eu ficar com fome, Deus vai ficar com dó de mim e vai me atender. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Não é bem por aí não, sabe por quê? Porque Malaquias no capítulo 3 e no verso 6, a Bíblia diz assim que Deus não muda. Deus é imutável. Está comigo? Agora, pastor, se Deus é imutável, Deus não muda, e eu vou fazer jejum para Ele me atender, para que serve o jejum então? Aleluia. É isso mesmo, quero fazer você pensar. Olha que interessante. Eu não faço jejum para que Deus mude e atenda ao que eu desejo. Quando eu faço jejum, sou eu quem mudo e não Deus. Deixa eu tentar explicar isso melhor. Deus, gente, a Bíblia diz no livro de Hebreus, no capítulo 11, no verso 6, que Deus ele se move por fé e não por birra. Então não adianta eu fazer jejum e ficar com fome e achar que Deus vai ficar com dó de mim porque eu não estou comendo e aí vai atender a minha oração. E se a gente faz com esse pensamento um jejum, a motivação do jejum já está errada. Quem está comigo? Malaquias 3,6, Deus não muda, Deus é imutável, Ele está lá no trono dele, reinando em glória. Então quando eu faço jejum, eu preciso entender que eu estou levantando um altar dentro de mim. Sou eu que estou mudando. Sou eu que passo a mortificar a minha carne e fico mais sensível no espírito. Porque o céu, gente, ele responde a sacrifício. Ele não responde a pressa. Não, Deus, eu tenho pressa, eu preciso que você faça logo. Não, deixa eu te dizer. Toda a escritura a gente vê sacrifícios no altar. E se eu não sacrificar a minha carne e fazer jejum, não é bem gostoso, não. Pode ver, às vezes num culto falando sobre isso, nem glória a Deus a gente escuta, mas se estivesse falando, rapaz, Deus vai te prosperar, e Ele vai mesmo. Quantos creem? Estamos no ano de galardões e recompensas, muita coisa, mas a gente vai ver hoje o que esse jejum, mortificar a carne, pode fazer. Quando eu faço jejum, eu estou treinando os meus olhos para ver além da vista. Quando eu faço jejum, eu estou treinando os meus ouvidos para ouvir além do barulho. Quem está entendendo até aqui? Amém? Então, nesse texto especificamente, mas a Bíblia diz que Esdras 8:23, você acabou de ler, pastor, que eles fizeram jejuns e Deus respondeu. Sim, mas a gente precisa entender o contexto dessa história. E o contexto é, o rei, eles foram para uma batalha lá, resumindo rapidinho aqui, e aí o rei queria até dar um exército para Esdras, mas Esdras disse, não, eu não preciso do seu exército, rei, porque eu sei que Deus vai atender a nossa oração, Deus é por nós. E aí ele nem quis o exército, mas ele falou assim, mas eu vou me render, eu vou orar, vou jejuar, vou me consagrar para o que Deus tem, para o plano. E aí aconteceu. Então percebe que quando esse jejum foi feito por Esdras e outras pessoas ali, foi um jejum de total entrega ao Senhor e confiança a Ele. Então a resposta de Deus veio por uma atitude de fé, e esse jejum trouxe para ele comandos específicos para que ele tivesse coragem para agir naquilo que Deus tinha comunicado a ele. Quem está entendendo até aqui? Deixa eu te dizer uma coisa. Eu anotei uma frase, eu achei interessante aqui. Diz assim, ó: ali, no solo da obediência, é que nascem as maiores colheitas, porque Deus não abençoa somente esforços, mas consagração. Está comigo? Veja, muita gente não tem resultados na vida, mesmo fazendo muitos esforços. Mas existem portas na nossa vida que não se abrem pelo esforço, mas se abrem pela consagração. Então a chave de algumas portas, não é que Deus não quer dar, não quer entregar, já foi até entregue, é uma promessa, Ele já disse que vai fazer, só que o que falta então não é um esforço, mas é uma consagração. Às vezes, eu acho interessante como às vezes o culto, quando é um culto assim de ensino, a gente não tem mesmo, talvez, cadeira voando, glória a Deus, e nem muita gente correndo, está tudo bem. Mas é o tipo de coisa que traz estrutura para a gente poder, quando praticar, vai trazer livramentos, a glória do Senhor vem, quando eu faço essas coisas agora com compreensão. Está comigo? Aleluia. Então vamos lá. Isaías no capítulo 58 e o verso 6. Diz lá, eu quero abrir até aqui.
Isaías 58, 6. Veja lá o que diz. Eu vou abrir aqui também, gente. Verso 6. Porventura, o capítulo 58 de Isaías é falando a respeito de jejum mesmo. E aí no verso 6 ele diz assim, ó: porventura, não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade e desfaças as ataduras da servidão, deixe livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Ele faz uma pergunta. Agora, antes do profeta messiânico falar isso aqui no verso 6, ele fala isso por uma inspiração divina, porque algumas pessoas, a gente vai ver isso no comecinho do capítulo, estavam jejuando, mas não estavam obtendo a resposta de Deus. Como assim? A gente viu lá que Esdras, ele jejuou e logo recebeu a resposta, lembra? Esdras 8, 23. Mas aqui, a partir do verso 3 de Isaías 58, vamos acompanhar a conversa aqui para a gente ver até chegar no verso 6, por que Deus falou aquilo através da boca do profeta. Olha o que diz o verso 3, diz assim, ó. Vamos ler do 2 melhor. Mesmo neste estado, ainda me procuram dia a dia, têm prazer em saber os meus caminhos, como povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, têm prazer em se chegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Acompanha aí, que esse aqui é um povo perguntando para Deus, né? Por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não levas em conta? Eis que, agora vem a resposta. Então você está compreendendo, né? Que o povo estava falando, a gente está jejuando, a gente está afligindo a nossa alma, a gente está passando fome aqui, a gente está afligindo o nosso corpo e não tem resposta. Continuação, veio a resposta, diz: eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas, e para feridos com punho iníquo, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a voz no alto. Verso 5: seria este o jejum que escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma e incline a sua cabeça com um junco, estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamaria isto de jejum e o dia aceitável ao Senhor? Em outras palavras, ele está dizendo aqui, né? Deus falando através da boca do profeta, falou assim: rapaz, quando vocês jejuam, vocês estão querendo resposta do jejum de vocês, mas quando vocês jejuam, vocês estão jejuando para o seu próprio interesse. Você quer que eu faça o trabalho de vocês quando vocês deveriam estar fazendo? Vocês estão jejuando, mas estão querendo para brigar com os outros, para que Deus faça do jeito que você quer. Não é esse o jejum que eu escolhi, não. Então não adianta passar fome, então, porque eles estavam reclamando, a gente está afligindo a nossa alma, o nosso corpo está sofrendo, eu estou com fome. Então percebe que Deus não muda. Não adianta fazer jejum e achar que só porque está com fome, que Deus vai olhar para a gente e vai falar: tadinho, ele está com fome, deixa eu fazer logo, atender o pedido dele, porque senão ele sai da igreja. Está comigo? E aí, por isso ele diz isso no verso 6. E agora eu queria que você prestasse atenção mesmo, do verso 6 ao verso 8. Ao verso 7, tá bom, diz assim, ó: porventura, não é este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade e desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Verso 7: porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados? E, se vires o nu, cubras e não te escondas do seu semblante? Agora presta atenção nisso aqui, pelo amor de Deus, eu preciso explicar isso daqui, gente, entenda. Olha o que ele diz no verso 7 e 6. No verso 7 ele diz assim: não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, não cubras? Ele diz: esse é o jejum que eu escolhi. Agora entenda algo, pelo amor de Deus. A igreja, gente, ela não é uma obra social. Pouco amém, mas eu vou explicar melhor. Deixa eu te dizer uma coisa. Esse profeta aqui, Isaías, ele é conhecido como profeta messiânico, o que mais anunciou sobre Cristo. Falou do nascimento, falou da vida, falou da morte e falou da ressurreição de Cristo. Está comigo? E
Então, quando Isaías está falando essas coisas aqui, de que o jejum correto é cobrir o nu, soltar o que está preso, é porque ele está dizendo algo a respeito da obra de Cristo e não de uma obra social. Quando Isaías disse assim, o jejum que eu quero que vocês façam é repartir o seu pão com o necessitado, ele está falando de João 6, o pão da vida que vocês têm, tem que dar para os outros. Quando ele fala de cobrir o nu, ele está falando de trazer um manto de justiça sobre o pecador. Quando ele está falando de soltar o preso, ele está falando de aquele que estava preso no pecado ser livre. E isso é igreja, pregar a Cristo. Eu não estou dizendo que obra social é errado, mas o problema é que as pessoas às vezes veem isso e associam que a igreja só vai ser igreja quando tiver uma obra social. E não é isso. Quem só se preocupa com obra social são os espíritas. Até porque eles têm que fazer isso mesmo, porque eles creem em outra vida após a morte. Porque se eles não fizerem isso bem direito, eles voltam como uma lagarta. Pode falar mesmo que é verdade, gente. Não fique com vergonha não. Mas a gente sabe que a gente só tem uma vida. Então aqui, tudo que ele está falando aqui, no verso 6 e 7, ele está falando assim, a respeito de um retrato profético do ministério de Jesus. Repartir o pão da vida, cobrir o nu, o manto de justiça e libertar o cativo. Está comigo? Então, quando nós fazemos jejum, como eu disse, Deus não muda, mas eu é que mudo. Eu fico sensível dentro de mim para expressar Cristo dessa maneira. Porque se eu não estiver sensível no Espírito, eu vou ficar tão carnal a ponto de que só vou olhar para o meu, para mim e essas coisas e nunca vou prestar atenção no outro. Comigo, gente? Bem-vindos, aleluia. Sei que hoje é um ensino mesmo a respeito de jejum. Eu sei que você está muito empolgado a fim de fazer um jejum mesmo, em nome de Jesus. Eu nem vou jantar hoje, aleluia, mas eu vou me entregar para eu poder expressar melhor a Cristo. Vamos ser sinceros, gente. Não precisa nem assim falar nada para mim, não. Seja sincero com você mesmo. A gente sabe quando a gente está carnal. Você sabe quando a sua irritabilidade está muito acima. Qualquer fechada no trânsito, você já buzina, já abençoa aquela criatura, né? Aleluia. Quando a sua esposa, talvez só porque ela faz só 6 meses que está pedindo aquilo para você fazer e você não fez ainda, e ela não entendeu que, poxa, são só 6 meses, eu já vou fazer. E aí você fica muito irritado. E aí você tem que perceber, tem que fazer essa leitura. E pensar, poxa, eu estou carnal demais, qualquer coisa está me irritando, qualquer coisa eu estou bravo, então sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer um jejum e vou orar para que a minha carne seja mortificada e eu comece a dar atenção a Deus. Porque jejum, gente, entenda, jejum, preste atenção nisso, não é sobre abstinência, mas é sobre aproximação. Quando eu jejuo, eu não estou me abstendo de coisas, mas eu estou me aproximando de Deus. Quando eu jejuo, eu estou dando força para que o meu espírito fique mais sensível para ouvir a voz de Deus. Pode continuar? Agora, olha o que acontece quando alguém então alinha o coração e não faz o jejum para Deus ficar com dó da gente e faz isso da forma correta. O verso 58 diz assim: então romperá a tua luz como a alva e a tua cura brotará sem detença. A tua justiça irá diante de ti e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Se a gente ouve ao Espírito, faz esse jejum correto, essa vida de piedade, a Bíblia diz assim que eu não preciso nem orar por cura, porque ela brota. Está comigo? Aleluia. A justiça vai adiante de mim. Quando fala de justiça, a gente fala de uma posição, de um lugar de honra, de coisas que eu não conseguiria sozinho, de um preço que foi pago que eu jamais pagaria. Mas quando eu estou andando assim, me consagrando para o plano, eu brota cura a respeito para mim, sem eu pedir. Essa justiça que me posiciona em lugares que eu jamais conseguiria sozinho, já vai adiante de mim. Então quando eu chegar em certos lugares, eu vou chegar não por causa de mim, mas porque a justiça me levou e me posicionou e me deu a condição que eu jamais conseguiria sozinho. E ainda quando eu chego naquele lugar, a retaguarda é a glória. Quando chega naquele lugar, não é para perder ainda, mas é para a glória de Deus. O
Vou continuar, pode? Ai, ai. Veja, Mateus no capítulo 6 e o verso 16, Jesus ele disse assim, algo interessante. Ele não sugeriu, olha, se um dia você estiver afim, aproveita, já que você está afim de emagrecer, então faça um jejum. Não, ele não, jejum não é com relação a emagrecer, tá bom, gente? Você não vai olhando esse peito lá, assim, tem um negócio aqui, vai fazer um jejum. Não, não é. Jejum, assim como um congregado, como uma oração, veja que Jesus ele não deixou como sugestão. Ele disse, quando jejuares. Então já você entende que já, na cabeça de Jesus já estava certo que a gente iria fazer. Já aquilo já era uma prática para aquelas pessoas. Diz assim, ó, quando jejuares, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Então aí ele orienta, já que está fazendo jejum, já que está com fominha, faz o seguinte, lava o rosto, diz no verso seguinte, não pareça, bom, não precisa ir orar, eu já disse, né? Às vezes muita gente já fez isso, né? Que ver o irmão na igreja com cara de rico, é que aqui todo mundo tem, né? Daí você não vai nem precisar mudar de banco, né? Aleluia. Mas aí faz aquele bonito, né? Aí ó, Senhor, fica nas mais altas alturas, não entro na tua presença, Senhor. Fala com o servo, Senhor. Fala com alguém para pagar minha conta de água, para pagar minha conta de luz, né? Então percebe que a motivação da oração já é a conta, primeiro, porque foi orar não por causa da posição de justiça, mas foi orar porque queria resolver um problema. E aí a oração parece que não está nem sendo feita para Deus, mas está sendo direcionada para o irmão que está do lado, que parece que tem dinheiro, mas às vezes só parece que está. Às vezes está lá, crendo para pagar a fatura da Nubank, você nem sabe. É que ele está com o rosto lavado, está sorrindo, está crendo em Deus. Não é? Mas no fundo ele também está, ai Senhor, é verdade. Ouve a oração dele, ouve a minha também, porque eu também estou crendo. Sabe assim? Então, Jesus ele deu essa orientação para fazer, mas não ficar com a expectativa de receber dos homens. Talvez um tapinha nas costas, mas cara espiritual. Não, a gente só precisa fazer. Mesmo sem ninguém ver. Tá comigo? Até porque o verso 18 de Mateus 6, olha o que diz. Com o fim de não parecer aos homens que jejuais, e sim a teu Pai em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Opa, então já mudou alguma coisa aqui, gente. Como eu disse então, jejum não é passar fome. Jejum não é abstinência, mas é aproximação. Então existe uma recompensa em quem jejua. Está comigo? Senão Jesus não falaria de uma recompensa de quando jejuar. Se essa recompensa não existisse, gente, Jesus não falaria. E essa palavra aqui, recompensa, é a mesma palavra que está lá em Hebreus 11:6, de ele se tornar o nosso galardoador por causa de uma expectativa correta. Comigo? Olha, então vou continuar aqui. Tem um livro, aquele Reagan, muito interessante, aconselho você a buscar, fala o guia para um jejum equilibrado. E aí, Reagan fala nos livros dele que ele sempre fazia jejum, estava acostumado a fazer jejum, acho que não lembro se era 3 vezes por semana ou 2 vezes por semana, ficava um período de algumas horas sem comer nada mesmo, sem água até, para jejuar. E aí, Deus um dia falou para ele assim, Reagan, agora você vai fazer jejum todo dia. E aí ele disse, poxa vida, como assim? Eu não vou comer mais, eu vou morrer, né, Senhor? Você faz jejum todo dia. Aí disse que Deus falou para ele, não, você vai viver uma vida jejuada. O que é isso? Viver uma vida jejuada é viver uma vida de controlar a sua carne, de dominar a sua carne. É sempre sair da mesa com fome.
Você não precisa sair da mesa com a barriga dura. E como uma jiboia, precisar de 5 dias para se recuperar. Estou falando sério, não é verdade? Nossa, pastor, dessa vez, rapaz, eu extrapolei. No rodízio de pizza, olha. Coitado do dono da pizzaria. Eu sei que não é o nosso caso, mas eu já ouvi essas coisas, tipo assim, vamos no aniversário do Marcos, então que benção, vai ser na onde? Vai ser no rodízio de comida japonesa. Então vai, quem vai? Aquela coisa. Assim, nossa, pastor, então não vou nem tomar café nem almoçar no dia. Hein? Né? Eu sei que você nunca fez isso, eu também não, então me perdoa, Senhor, pelo amor de Deus, né? Mas quando fala de uma vida jejuada, eu não estou falando de tem que sair com fome, de ir no rodízio comer um pedaço só e depois janta com sua mulher, fazer janta em casa. Não é isso que eu estou falando também, gente, pelo amor de Deus. Mas eu estou falando de aprender a dominar o corpo, de olhar algo e falar assim, eu posso falar não para isso agora. Eu não preciso ir até o fim. Está comigo? Eu até já ouvi uma piada uma vez que o cara falou assim, rapaz, comi tanto estufado, a textura, tanto coisa. O cara falou assim, não, come mais uma coxinha. Ele disse, não cabe mais uma coxinha. Ele disse, não, põe o dedo na goela e vomita, ele come mais. Aí ele falou, não, se coubesse o dedo, eu comia mais uma coxinha. Eu falei, olha que horror. Precisa, né? Mas a gente vive uma vida, né? Então quando Jesus ele disse para o reino viver uma vida jejuada, é essa vida de controlar. Eu não estou dizendo de novo, gente, o jejum não é abstinência, mas é aproximação. Quando eu digo não para algumas coisas, é porque eu estou aprendendo a dominar a minha carne. Eu me lembro quando eu parei de tomar refrigerante, foi um desafio, né? Eu tinha pregado algumas vezes aqui na igreja sobre a realidade da nova criação, falando sobre espírito, alma, corpo, tal, aquela coisa. E daí foi com a Andressa, lembra? A gente vai lembrar. E a gente tinha combinado de fazer, está precisando fazer de novo, uma feijoada, né? No café da comunhão, né? Que tal? Vocês estão com vergonha? Cadê? Eu estou falando de jejum? Não tem problema, pode comer feijoada aqui. Mas aí a gente estava querendo fazer, né? Uma feijoada no café da comunhão. E daí eu tinha falado para ela, não, a gente é um espírito, não é uma carne, não consegue dominar nossa carne. As pessoas que dizem assim, não, pastor, mas a Bíblia diz que a carne é fraca. Sim, é por isso que a gente consegue dominar, porque ela é fraca. Quando a Bíblia diz que a carne é fraca, não é uma desculpa para pecar, mas é mostrando que é o espírito que é forte. E se a carne é fraca, já faz o que faz, imagine se ela fosse forte. Na verdade ela pode se tornar forte, mas o que é forte é o que eu alimento mais. Se eu alimento mais o espírito, é ele que comanda. Se eu alimento mais a carne, é ele que comanda. Está comigo? E aí eu me lembro que eu conversei com ela e disse, não, então nós vamos parar de tomar refrigerante. Então fazer um desafio, tal. Daí ela falou, tá bom. Mas a gente começa então na segunda, porque domingo é feijoada, porque não se come feijoada sem fome. Né? Não. Aí eu falei, não, mas eu vou começar agora já. Porque eu precisava dar o exemplo. Eu precisava provar para ela que eu domino. Desde aquele dia, nunca mais eu tomei refrigerante. Não, nunca mais não. Eu tomei algumas vezes sem saber. Sério. Teve uma vez que eu comi uma salada de fruta, e a pessoa, não vou falar quem foi. E a pessoa deu assim um pote de salada de fruta para mim e falou assim, toma, pastor, salada de fruta. E ela ficou olhando para mim. Ela falou, que gostoso. Foi gostoso, foi uma delícia, salada de fruta. Tem Fanta. Eu falei, olha, tomei sem saber, né? Eu acho que foi assim que Adão foi enganado por ela. Fez uma salada de fruta, aquela fruta estava ali. Não, brincadeira, isso não está na Bíblia não, tá bom? Mas é só para a gente ter só essa vez assim, né? Então, volta aqui, vai, vocês ficam brincando. Livro de Daniel, no capítulo 10, abra comigo, por favor, diz assim, verso 2 e 3. Quem está entendendo alguma coisa até aqui? Hein? Veja só. Daniel, no capítulo 10, no verso 2 e 3, diz assim, naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas, manjar desejado, ou aleluia, gosto disso, manjar é desejado mesmo, vai ser bem desejado, e aí vai ser desejável com aquilo que você deseja. Tem gente que não pode ver doce que já tremedeira, de leite condensado,
interessante que quando está de jejum, o pudim de leite condensado é demônio. Sai Satanás, né? Eu estou de jejum. Aí que quando acaba o jejum, o demônio vira anjo. Aí, e aí ele diz, era desejável, ele diz assim, ó, manjar desejável, não comi, nem carne, olha que churrasco que fez, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. Agora, o livro de Daniel também é um livro bem profético, sabe, gente? Ele fala, vai aprender isso na aula de escatologia, que muita coisa da escatologia está lá no livro de Daniel. Daniel foi um homem que teve muitas visões. Agora, o que é interessante, no verso 1 do capítulo 10 de Daniel, diz assim, no finalzinho, diz assim, ó, ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Por que Daniel entendeu a palavra e teve inteligência da visão? Porque ele estava jejuando. Porque quando nós estamos jejuando, se eu estou mortificando a minha carne e vivificando o meu espírito, eu estou sensível para ouvir a voz de Deus, então eu vou entender o que Deus está comigo. Veja, eu sei porque eu já ouvi isso antes também. Pastor, vamos fazer um jejum? Então, ia no lugar e falava, a gente vai fazer aqui na igreja o jejum de Daniel. Ah, como que é o jejum de Daniel? Ah, o jejum de Daniel é 23 dias. Não, não é assim o jejum de Daniel. Não, mas está na Bíblia, durou 23 dias. Durou 23 dias. Mas você precisa entender, pelo amor de Deus, que Daniel, quando iniciou um jejum, ele não iniciou assim, olha gente, eu vou começar um jejum de 23 dias. Não, ele começou o jejum até que a resposta viesse. Por acaso, a resposta veio em 23. E na verdade, se a gente for ver o livro de Daniel, no capítulo 10 e no verso 12, para ser bem exato mesmo, quando Daniel começou o jejum dele, no primeiro dia a resposta já veio. Acontece que no caminho daí tinha lá um demônio lá que segurou o anjo, aí teve um rolo lá no reino das trevas, aí a resposta não chegou e demorou 23 dias, mas de fato, as pessoas hoje que querem fazer um jejum de Daniel, sim, porque 23 dias, mas durou 23 por acaso, não é que não existe uma mística no número 23, quem está entendendo? Está comigo? Não é que o jejum certo é o de 23 dias, vamos fazer a campanha do jejum de Daniel, e se você furar um dia, Deus não vai te abençoar. Mentira isso. Veja, então eu inicio um jejum porque eu quero ficar sensível à voz de Deus, eu quero ouvir os comandos dele. Então quando que acaba o meu jejum? Quando essa resposta vem. Pode ser que seja um dia, pode ser que seja 10, pode ser que seja 23. Ou pode ser que nem venha a resposta, porque às vezes a resposta, ela não vem em forma de resposta, mas vem em maneira, em forma de transformação interna. Porque se Deus tivesse que responder todas as minhas perguntas, eu que seria Deus e não Ele. Eu preciso entender que eu não estou sentado na cadeira dele, eu estou sentado com Ele. Então eu não tenho todas as respostas, mas eu posso ter em jejum inspiração e sensibilidade para ouvir e estar posicionado onde Ele quer que eu esteja, mesmo sem eu entender. Está comigo? Vou te provar isso pela Escritura. Abra comigo 2 Crônicas, no capítulo 20 e o verso 3. É tão interessante, gente, que não precisa abrir não, só vou citar para você o livro de Josué, no capítulo 3, no verso 5. A Bíblia diz assim, e Josué convocou o povo e disse para eles, santificai-vos, que amanhã o Senhor vai fazer maravilha no meio de vós. Como que santifica? Orando, ele apregou hoje, essas coisas. E Josué disse para o povo, cara, se a gente santificar hoje, a gente vai ter maravilha no nosso meio amanhã. Mas o que é interessante é que Josué, quando apregou esse jejum para as pessoas, para o povo, no verso 5, e disse para as pessoas que a nossa disponibilidade, a nossa iniciativa do dia de hoje trariam respostas no dia de amanhã, mas no verso 7, quando Deus vê esse posicionamento do povo, Deus responde para ele assim, cara, hoje já comecei a te engrandecer diante de Israel. Está comigo? Então percebe que é a mesma coisa aqui com Daniel. O fato de a resposta ter vindo a um tempo depois
mas esse processo de transformação e da glória, dos benefícios, dos comandos que Deus tem, já se inicia no exato momento que eu comecei a minha santificação. Segunda Crônicas, vamos lá. Quem está entendendo alguma coisa, fala assim: eu estou entendendo. Aleluia. No capítulo 20, no verso 3, a Bíblia diz assim: ó, então, porque Josafá, aqui só para contextualizar, Josafá recebeu uma notícia ruim, e aí ele, como todo ser humano, né, não gostou da notícia. No caso era uma notícia bem ruim mesmo, ele ia morrer, né, ele e o povo dele lá. Então, a primeira coisa que veio para ele com essa notícia ruim foi medo. Então diz lá o verso 3 de 2 Crônicas 20 assim: então Josafá teve medo. Então, gente, se você está com medo de algo, como é que eu vou pagar, como é que vai ser, se essa doença vai me matar, como é que vai ser, relaxa. Como que eu vou relaxar com medo? Relaxa agora, porque é agora que a gente vai ver o que a gente deve fazer. Então Josafá teve medo, e aí o medo que Josafá teve não o paralisou, mas o motivou, o condicionou a buscar a Deus e fazer alguma coisa. Está comigo? O problema é quando o medo nos paralisa e a gente não faz nada, ou então desiste. Pastor, vou sair da igreja. Por quê? Porque não está acontecendo ainda. Calma, cara. Como a gente acabou de ver, a sua santificação, a sua decisão de hoje, Deus já começou a fazer algo na nossa vida, mesmo que essa materialização seja no dia de amanhã. Você está entendendo isso? Pelo amor de Deus, gente. É que é um processo. É que às vezes a gente fica tanto tempo fora de Deus, fazendo talvez, plantando tanta coisa, e aí só porque eu vim para a igreja e decidi plantar coisas boas, eu já quero a colheita no dia seguinte. Calma, mas quando começar a colher também vai ser uma coisa atrás da outra, mas é um processo. Verso 3, eu nem li inteiro, mas diz assim, ó: Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e agora ó, e apregoou um jejum em todo Israel. Então ele disse assim: cara, ó, eu estou com medo. Ele falou para as pessoas: eu não sei o que eu vou fazer não, mas eu quero convocar a igreja para se santificar. Ele disse assim: eu posso não saber o que fazer, eu estou assumindo mesmo que eu estou com medo, mas eu vou buscar o Senhor, e eu quero jejuar, mas quero convocar todo mundo para jejuar comigo. Existem coisas que Deus vai fazer, sim, através da vida do líder, mas tem coisas que Deus precisa que o corpo todo se mova. Eu não tenho tempo de falar sobre isso não, deixa para quando eu for falar sobre unidade, só para a gente ter uma ideia. Quando Deus fala para o povo lá: vai lá, derrota todo mundo lá, não pega nada e volta. E os caras foram, derrotaram, e aí Acã viu um negócio lá, gostou de uma capa, de uma roupinha e trouxe. Quando ele trouxe escondido a roupa, depois eles foram para outra batalha que seria muito mais fácil, e aí eles perderam. E aí Josué vai orar para Deus e fala: poxa Deus, a gente é como se São Paulo, a gente ganhou do Real Madrid, agora perdeu para o Corinthians, era para ser muito mais fácil um negócio assim, sabe assim? E aí Deus falou para ele assim: cara, ó, tem rolo aí no meio, tá? Rolo aqui? Não, tem não. Aí falou: tem sim. Aí ele diz assim, ó: Israel pecou diante de mim. E não foi Israel, foi só Acã. Foi um homem que desejou algo errado, que roubou algo e trouxe para casa o que não era para trazer. Mas Deus, porque ele vê como um todo, ele não disse: olha, Acã pecou. Não, ele disse: Israel, todo mundo. Então, de novo eu falo e repito: existem coisas que a liderança precisa fazer, mas existem coisas da parte de Deus como um todo que precisa que todo mundo jejue também. Você concorda comigo que não é justo talvez só um que jejua, ora, busca tal, para vir para um culto domingo e todo mundo também está curtindo e fazendo tudo que quer? E aí quando vem: o culto não foi bom, a glória não desceu. A glória não desceu? A glória não subiu, porque antes da glória descer ela precisa subir. Não existe glória descer sem antes subir. E às vezes não é que ela não desceu, às vezes ela não desceu na criatura. Quem lembra da família Adams? Tinha uma nuvem preta que ficava só em cima deles, não era em cima de todo mundo. O céu estava lindo e azul, mas em cima deles tinha uma nuvem preta. Que negócio!
verso 15. Não, verso 14, vamos lá. Então, veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. Olha só, o Espírito de Deus veio no meio da congregação. Não veio para somente uma pessoa, veio no meio da congregação. Sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benai, filho de Gideão, filho de um monte de gente aqui da árvore genealógica inteira aqui. Agora, o que é interessante é o seguinte, como eu disse e repito, o comando veio para o líder, para ele jejuar e apregoar jejum para todo mundo. Então a resposta de Deus veio no meio de por uma outra pessoa que estava jejuando também, que estava se consagrando também, não veio por ele. Então eu entendo que a resposta às vezes que a gente precisa, pode ser que não venha do público, mas pode ser que venha no meio. Então essa ideia de que não, eu não prego, eu não preciso me consagrar, não preciso jejuar, não preciso orar, eu só venho no culto para assistir. Não, ninguém vem no culto para assistir. Não existe culto, gente, não é filme, não é cinema, não é futebol que você assiste. Até no futebol, a torcida que não é participante de alguma maneira, ela não joga, mas ela consegue se tornar participante. Você está comigo? Até essa torcida que está assistindo, se ela não for participante, ela não presta. Quanto mais no fundo. Eu preciso sair desse texto. Eu vou correr, pai. Verso 15. E disse, quando o Espírito veio no meio da congregação, e disse: dai ouvidos todo Judá, vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, aleluia, assim diz o Senhor, aleluia. O que Deus estava falando, não estava falando por Josafá, mas estava falando por outros. Ao que vos diz o Senhor, não temais, aleluia, porque eles estavam com medo, lembra? Josafá, rapaz, eu estou aqui, eu não me aguento, mas eu vou jejuar e vou orar. Ele diz: não temais, nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão, não importa o tamanho da conta, o tamanho da doença, não tema, pelo amor de Deus, em nome de Jesus. Como eu sempre digo aqui, se você pensa que não vai dar certo na vida, você está na igreja errada. Porque se você entrou aqui é para você dar certo. Então, não temas. E aí, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. E aí, o verso 16: amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeziel. Neste encontro não tereis que pelejar, tomai posição e ficai parado, e vede o livramento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temais, de novo, nem vos assusteis. Amanhã saireis ao encontro, porque o Senhor é convosco. Agora presta atenção aqui. Quando Deus, por causa dessa consagração, dessa santificação, falou através daquele moço ali no meio da congregação, e a gente sabe a continuação desse versículo, né? Eles colocaram o grupo de louvor primeiro, viu, Bel? Na guerra, foram o grupo de louvor, que pensa, o grupo de louvor não sabe guerrear, não sabe dar um soco, um chute, mas vai vocês na frente, aleluia. E aí eles foram, né? Vai lá, vai a Bel e a Flávia na frente. O Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. E eles foram, né? E aí diz que quando eles estavam indo, lá, o exército inimigo lá, olhou pro outro e falou: poxa, o que é? Você encostou em mim? Eu falei: que encostei em você, mano? Tem aquela coisa? Não, você encostou sim. Aí começaram aquela guerra, todo mundo se matou. Quando eles chegaram naquele lugar, eles nem lutaram, eles só chegaram lá para recolher os despojos. Agora, perdão, a gente sabe que Deus deu esse livramento da maneira como foi e tal. Só que no verso 16 a gente vê algo muito específico de Deus dando esse comando até a rua que eles iam entrar. Ó, vocês vão passar ali pelo IPU, vai ali, dá a volta pelo Castolira, chega aqui no como é que chama aqui? No Pazinho, aleluia, vai ter que ser por aquela rua ali. Então Deus deu esse comando específico que diz assim: ó, nessa luta você não vai ter que pelejar não, mas toma posição e ficai parado. Agora, o que eu acho interessante é que quando nós jejuamos e estamos sensíveis para ouvir, nós também temos coragem para obedecer. Por que muito crente não consegue? Primeiro, porque ele não sabe o que fazer, e quando sabe o que fazer, não tem ousadia, coragem, força e insistência para ficar no comando que Deus deu. Não sei nem se eu consigo voltar o que eu disse, mas é mais ou menos assim.
Quando eu ando carnal demais, eu não consigo ouvir. Não sei o que eu faço. Se jejuar, orar e buscar Deus, Deus vai dar direção. Deus não deixa ninguém sem direção. Se continuar orando, jejuando, consagrando, você vai ter coragem e ousadia para ficar na posição e no comando que Ele te deu. Você não precisa entender, você só precisa ser obediente. Lembra, a gente falou agora há pouco, as maiores colheitas estão no solo da obediência e da consagração. Então o que me chama a atenção nesse texto foi assim, ele teve medo, mas mesmo assim ele teve ousadia, ele teve uma direção e teve ousadia para se posicionar naquela direção. Quem não jejua, quem sempre está carnal demais, ele não ouve e não é ousado para fazer. Quem está entendendo alguma coisa? Veja, Mateus 17, Mateus 17, 21, a Bíblia diz assim: mas essa casta não se espere senão por meio de oração e de jejum. Que casta é essa? Quem sabe? É a incredulidade. Não sai. Se não jejuar, se não consagrar, se não orar, se não meditar na palavra, confessar a palavra, não adianta. Não, eu queria crer como os homens de Deus creem, eu queria... Cara, é assim que faz. Veja, Mateus no capítulo 4, a Bíblia fala que Jesus indo para o deserto e diz que ele foi conduzido, né? Diz assim, ó, a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome. Lógico, né, gente? Como eu disse aqui outra vez, talvez algumas pessoas, o versículo seria, né? Fulano, no caminho ao deserto, depois de comer um fandango, teve fome. Aqui Jesus, ele 40 dias depois teve fome. E aí a gente sabe que ele foi tentado, né, nas três esferas da existência dele, espírito, homem e corpo. E é interessante que ele foi levado, conduzido pelo Espírito ao deserto. E o texto deixa bem claro, para ser tentado pelo diabo. Deus não tenta ninguém, tá bom? O livro de Tiago, no capítulo 1 e no verso 13, diz assim: Deus a ninguém tenta, cada um é tentado pela própria cobiça. Tá bom? Então essa ideia de que foi Deus é quem tentou, Deus não tenta ninguém. Mas Deus proporcionou um lugar de crescimento para Jesus. Porque essa mesma passagem do deserto mostra que Jesus, no livro de Lucas, mostra que Jesus ele foi levado pelo Espírito ao deserto para quê? Para ser tentado pelo diabo, para que a carne dele fosse mortificada, o Espírito vivificado. Mas a Bíblia diz no livro de Lucas que ele saiu desse lugar no poder do Espírito. Então o Espírito, que a Bíblia diz que está conosco e vai nos guiar a toda a verdade, ele vai proporcionar às vezes lugares para a gente crescer espiritualmente. Não é Ele quem está tentando, não é Ele quem está conduzindo, fazendo alguma coisa ruim para nós. Deus é bom em todo o tempo. Tiago 1,17 diz isso. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem descendo lá do alto, do Pai das luzes, onde não há sombra de mudança. Olha aí, de novo, Ele não muda. E nem há variação. Ele não vai tentar ninguém, mas Ele vai conduzir a lugares para a gente crescer. Eu sabia que esse culto não ia ser tão empolgante assim, mas eu acredito que a gente está aprendendo algumas coisas. Né? Quero até chamar o louvor para cá, por favor, que eu já vou encerrar o fato. O livro de Atos. Sarado, sabe? Tá bem. Fica uns pinguinhos assim querendo sair, mas aí tá tudo bem, né? O que eu estava falando mesmo? O livro de Atos. O livro de Atos sempre está escrito lá. Atos dos Apóstolos. Mas esse livro também fez história da igreja. Agora eu não sei se o professor citou lá, quando eu vi essa matéria, aprendi isso, eu vi isso também no livro, na matéria Atos. No livro de Atos eles estavam também nessa dúvida se iria colocar esse nome no livro, né? Seria Atos dos Apóstolos ou Atos do Espírito Santo.
operação do Espírito, dando alguns comandos mesmo para as pessoas, do tipo: disse o Espírito, falou o Espírito, faça, vá, fique, faça, sabe assim? Essa interação do Espírito Santo com as pessoas é muito forte no livro de Atos. Agora, o que é interessante é que essa interação das pessoas com o Espírito Santo veio a partir de Atos 6. Antes de Atos 6, a gente não vê com tanta frequência essas palavras: disse o Espírito, faça isso, faça aquilo, não vá. Essa operação do Espírito começou mesmo quando a igreja começou a crescer, e aí as viúvas lá, isso Atos 6, começaram a reclamar, e com razão, que elas não estavam recebendo lá a porção delas, né? Reclamaram para os discípulos: ó, vocês estão servindo todo mundo aí, e as nossas viúvas aqui, as nossas senhoras estão ficando para trás. Aí eles disseram: poxa, deixa eu falar uma coisa para vocês. A nossa, que eu digo deles, né? Não a nossa, entendeu? Não tem não. Aí eles pegaram e disseram assim: ó, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A gente sabe que as suas senhoras estão mesmo passando necessidade, e é lícito vocês reclamarem disso. A gente não tem todas as respostas, mas uma coisa eu sei, eles disseram, em Atos capítulo 6, no verso 12: se tem uma coisa que a gente não vai fazer, é abandonar a oração e a palavra, o ministério da oração e da palavra. Isso a gente não abandona. Por quê? Então, o que acontece? Pastor, mas a gente sabe que quando foi instituído os diáconos em Atos 6, os diáconos estavam lá no meio do povo. Sim, estava mesmo no meio do povo. Agora a questão é: quem são esses? É ser inspirado, não somente para colocar alguém naquele lugar e fazer o que tem que ser feito, mas é quem eu vou colocar, quem o Espírito quer que esteja naquele lugar, quem é que vai fazer com o coração correto, quem é que mesmo que esteja com o coração correto, mas ainda não está pronto e precisa de mais tempo de treinamento. Como que eu vou escolher? De onde que eu vou tirar? Então, assim, essa resposta só veio porque eles decidiram não abandonar o ministério da oração e da palavra. Percebe que as coisas pelo Espírito discernem pelo Espírito. O homem espiritual, ele consegue discernir as coisas pelo Espírito. A obra de Deus é feita pelo Espírito. Não é somente colocar alguém, mas é quem, quando. Então essa operação, veja, o livro de Atos, no capítulo 16 e o verso 6, chega a dizer assim, ó: e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Como assim? Impedidos pelo Espírito Santo de pregar? Mas a Bíblia não diz que Jesus disse: ide por todo mundo e pregai? Mas a Bíblia também diz sobre como ser guiado pelo Espírito, e fala de comandos gerais e comandos específicos. O que é um comando geral? É o que Jesus disse: ide, todo mundo, tem que pregar o Evangelho mesmo. Mas o que é um comando específico? É o seu. Você tem o ide, mas o ide hoje para você é para você ir agora, naquele lugar, com aquela pessoa, da maneira como você vai fazer. Porque aqui a gente vê o Espírito Santo impedindo, fala assim: olha, eu não estou dizendo que eles não merecem ouvir a palavra, mas eu estou dizendo para você, Paulo, que não é para você ir agora, porque depois foi. E se a gente não estiver sensível no Espírito, a gente, na ânsia de fazer, vai lá e faz fora do tempo, e por isso não tem os resultados. Por isso até o apóstolo Pedro, que foi, né, o único casado lá, que foi, deu esses conselhos, né? Ajuda a mulher em casa. Interessante, né? O único que é o casado que escreveu isso, né? Ajuda a mulher em casa, porque senão o negócio fica estreito. É esse um que também disse a respeito da mulher. Falou assim: mulher, deixa eu te dizer uma coisa, você não vai converter o seu marido falando demais, mas vai converter pelo procedimento. E entenda que procedimento precisa de tempo. Procedimento não se observa do dia para a noite. Isso é um comando específico. Vamos lá, último texto para a gente encerrar. Atos no capítulo 3, verso 2 e 3, diz assim: e servindo eles
ao Senhor e jejuando, disse o Espírito: separai-me. Olha a sensibilidade que eles estavam. Só para a gente ter uma ideia, Atos 13:1 diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas, no plural, tinha mais, e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Olácio de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E aí no verso 2 a gente vê isso: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo. Veja, tinha muita gente, todos eles tinham um chamado reconhecido. Você concorda comigo? Porque a Bíblia diz: havia profetas e mestres. Então até classificou qual era o chamado deles. Mas porque estavam não somente fazendo, mas fazendo com o coração correto, jejuando, então estavam sensíveis para ouvir o que Deus tinha. Então Deus disse: separai-me Barnabé e Saulo. Agora entenda, pelo amor de Deus, em nenhum momento a gente vê também nas Escrituras que porque Paulo e Barnabé foram os escolhidos dessa turma, Deus estava desqualificando os outros. Eu posso dizer que não, porque eles foram reconhecidos pelos seus chamados. Havia profetas e mestres. É que Deus sabia que para o que precisava ser feito, tinha que ser Barnabé e Saulo. Mas em nenhum momento diz que porque aquele ali foi escolhido, que os outros estão desqualificados. É porque Deus sabia que para o que eu preciso, é esses aqui agora. E é só orando, jejuando, estando sensível à voz do Espírito, que Deus vai mesmo dar esses comandos. E eu oro para isso, sabe, gente? Para que a gente venha entender como igreja a importância de estar sensível a essas coisas e não trazer essa responsabilidade de ouvir de Deus somente da liderança. Pastor, a liderança, as coisas vão ouvir mesmo a respeito da igreja, quem colocar, como fazer, como conduzir, está tudo bem. Mas e na minha vida pessoal? E nas minhas escolhas? E se surgir um trabalho em outra cidade, em outro lugar? Eu vou jogar essa responsabilidade da minha família, do meu futuro, para o pastor? E dizer: pastor, e aí, eu devo ir ou não? Cara, olha, eu não vou responder para você agora, eu vou orar. Porque eu não tenho todas as respostas. Mas eu conheço alguém que tem. E esse alguém que tem todas as respostas, pode ser que ele te diga algo que você não gostaria de ouvir. Aleluia. Eu já ouvi coisas que eu não gostaria de ouvir. Coisas do tipo: oferte isso para fulano. Ah, não. Primeiro, tem que ofertar, não estou afim. Segundo, fulano? Ah, não, pede para ciclano. Não, mas é fulano. Não sabia, né, que ele estava precisando. A gente vai ouvir Deus falando, talvez, como eu disse, quando Deus falou comigo através da boca do homem de Deus sobre a minha vida, o pastor José Roberto, disse: rapaz, Moreira César, não, pastor, eu estava indo lá só para ajudar. Eu achei que eu ia ficar mesmo só no pudular ali, então eu já ia voltar. Mas não, agora é você. Não foi tão doce quando eu ouvi. Não desceu assim. Nossa, que delícia. Obrigado, Senhor. Sonho realizado. Moreira César. Interessante, né? Vocês rapidinho sobre os tipos de ofertas. E quando o pastor ele estava no finalzinho aqui falando sobre a obediência, sobre o jejum, de alguém perguntar alguma coisa, eu me lembrei de uma ocasião a qual a gente estava há pouco tempo na igreja e quando eu vim para cá, a primeira história foi que eu vim para cá com tudo certo para mim embora para a Austrália. Mas aí não deu tempo, não dá tempo de contar, mas resumindo, fiquei por direção de Deus, não fui, desisti de ir embora para a Austrália, perdi até alguns recursos por conta disso, mas
eu peguei e falei, surgiu uma nova oportunidade de eu ir embora para a Itália, mas a Itália ia ser só 6 meses, 3 meses. Eu ia ir passar 3 meses lá, fazer um dinheiro e voltar, porque nessa época eu estava desempregado. E eu me lembro que foi um período a qual a igreja passava por uma situação financeira bem apertada. Inclusive a gente ralava um pouco para pagar o aluguel. Mas, então, partindo desse princípio, o pastor poderia muito bem falar que a igreja estava precisando de recursos, que seria uma bênção, porque eu era fiel, então eu ia trazer um recurso para cá, ia trazer dízimo, ia trazer oferta, iria contribuir com a casa. Mas ele, inspirado por Deus, depois de um período orando, ele me chamou no canto, eu lembro até hoje, ele tremendo, ele falava assim: Marco, não sei nem como eu vou te dizer isso, mas eu não tenho paz nenhuma de você ir. Na época, quando eu recebi isso, eu fiquei assim, baqueado, porque era um dinheiro bom e iria tanto ajudar a igreja quanto a minha vida, mas eu decidi obedecer e ficar. Às vezes nós não compreendemos o que Deus está fazendo ou o que Deus irá fazer na nossa vida, como ele disse a respeito de direção financeira, porque nós aprendemos nesse lugar e trazemos os dízimos e as ofertas, e isso traz colheita para a nossa vida, e a prosperidade de Deus, ela vem sobre as nossas vidas, e nós vamos crescer e aumentar o nosso celeiro, e aumentar as nossas finanças, a nossa vida como um todo. Mas o interessante é, a gente nunca deve fazer desse lugar de honra ao Senhor, de oferta ao Senhor, como um investimento para se aumentar a sua lucratividade. E naquele período eu ainda fiquei bem balançado, mas eu decidi obedecer mesmo sem entender. E hoje, 6 anos depois, eu entendo que foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. E hoje nós estamos muito melhor em casa, muito melhor com a família, muito melhor na igreja do que se tivesse ido. Eu não sei o que poderia ter acontecido, mas o fato foi, eu decidi ficar e tem colheita para isso. E para não dizer que eu não abri nenhum texto, né? Vamos lá, um exemplo de 2 pessoas que fizeram coisas não, que ofertaram ao Senhor, está lá em Gênesis 4, no verso 3, quando a Bíblia diz assim: e aconteceu que no fim dos tempos trouxe Caim, filho da terra, uma oferta ao Senhor. E Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura destes. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu de semblante. Queridos, quando Deus ele falou isso a respeito do recebimento da oferta daquelas 2 pessoas, interessante é que naquela época não se existia lei e não se existia nenhuma ordenança a respeito disso. Mas acredito eu, a Bíblia não deixa claro, mas que Caim e Abel aprendeu a ofertar por conta de um ensino do pai deles, que era Adão. Então esse princípio já foi estabelecido desde o início de tudo. Essa oferta, essa gratidão a Deus, então não é uma lei humana, não é algo para se tirar dinheiro das pessoas, não é algo para se fazer com o nosso coração. Inclusive o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios a respeito disso, que nós devemos trazer a oferta com o nosso coração, e não por tristeza ou por necessidade, porque Deus ele ama quem dá com alegria. Com base nisso você vê que Caim e Abel, quando Abel faz, ele faz com o seu coração entregue ao Senhor. E o coração de Abel fez com que Deus recebesse a sua oferta. Quando nós estamos aqui e nós viemos trazer o dízimo, a oferta à casa do Senhor, Deus ele primeiro vai experimentar o nosso coração. E com base no nosso coração, aí sim ele vai receber ou não. Por quê? Porque não é mais por uma obrigação de lei, uma obrigação de mandamento, não, mas é algo feito a partir do nosso coração, como era no período antes. Pode passar os diáconos. E por que Deus ele não se agradou de Caim? Não porque ele era mais queridinho de Abel, ou
Abel agradava mais a Deus. Não, ele não se agradou de Caim por conta do coração dele. A gente sabe disso porque nos versos posteriores a atitude de Caim revelou o que realmente estava no coração. Tanto que Deus, quando falou para Caim, Deus ele não condenou Caim, não trouxe uma sentença para a vida de Caim. Pelo contrário, ele falou para Caim: Caim, o pecado está na sua porta. O desejo está contra ti, mas cumpre a ti dominar. Então, quando ele disse isso, ele estava dando uma oportunidade para Caim se arrepender, mudar o coração e fazer da maneira correta. Mas Caim, ele decidiu, ele escolheu continuar na mesma vida, e a gente sabe que o destino de Caim não foi algo agradável. Porém, nós ficamos com a atitude de Abel, que faz com que a gente seja recebido e aceito os nossos dízimos, as nossas ofertas pelo Senhor, porque nós temos um coração generoso, nós amamos esse lugar, e é com base no amor a esse lugar e ao Senhor que nós trazemos os nossos dízimos, as nossas ofertas. Amém? Se coloque de pé. Pai, nós te agradecemos pela tua bondade, pela tua fidelidade sobre as nossas vidas. Muito obrigado pelo teu Espírito Santo que nos orienta em todas as coisas que vamos fazer, aonde devemos investir o nosso dinheiro, o nosso tempo, e aonde nós devemos investir, Pai, aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Muito obrigado por uma inspiração divina para poder abrir novas portas, para fazer dessas portas a qual nós estamos entrando uma oportunidade de prosperar, de crescer e de avançar, mas acima de tudo, Pai, uma oportunidade para poder levar a tua palavra e pregar as suas boas novas, pregar a tua bondade, a tua fidelidade, Pai, sobre as nossas vidas. Muito obrigado, porque nunca vai faltar o recurso nessa casa, nunca vai faltar, Pai, na vida dos meus irmãos. Eu declaro um tempo de paz, de bonança e de alegria para cada um deles. Muito obrigado, porque nós estamos caminhando para o final do ano. E é, Pai, nesse final, aonde nós iremos receber presentes da parte do Senhor. Muito obrigado, porque nós temos recompensas da parte do Senhor para as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Pode trazer, querido.